tá bom? Eu queria começar por agradecer também aos organizadores do evento e, portanto, vou fazer agradecimentos pessoais à professora Raquel Varela e ao Mário Nogueira, porque foram as pessoas que me convidaram, mas, como dizia a professora Raquel Varela hoje de manhã, esse agradecimento, eu sei perfeitamente que por trás destas pessoas e das pessoas que dão a cara está um enorme trabalho coletivo, invisível, de muita gente, e portanto este agradecimento é também, como é óbvio, um agradecimento coletivo e a todas as pessoas que contribuíram para que o estudo e que este evento fosse possível. Ora, eu não vou propriamente fazer um comentário do estudo, não é? Porque acabei de conhecer os resultados tal como vocês. Aquilo que eu vou tentar fazer é mais dar aqui tentar pôr em perspectiva este estudo com alguns conhecimentos e com alguns aportes teóricos da minha área, que é mais a área da psicodinâmica do trabalho, e portanto que se interessa especificamente por questões de saúde mental relacionada com o trabalho. Mas para fazer isso e para poder abordar especificamente a questão do burnout, eu vou ter, num primeiro tempo, que passar aqui por um período mais de introdução, para apresentar uma série de conceitos que são importantes para percebermos um bocadinho porque é que em certas situações o trabalho pode levar a adoecer, e portanto há aqui uma parte da minha fala que vai se calhar ser um bocadinho mais formal, eu peço desculpa, mas parecia-me necessário para depois podermos discutir as coisas de forma mais aprofundada. Ora, em primeiro lugar, eu sou um bocadinho obrigado a definir aquilo que vou entender por trabalho na minha comunicação, porque nós há várias definições do termo de trabalho, o historiador não tem a mesma que o sociólogo ou que o psicólogo, quer dizer, há uma grande discussão sobre este tema e, portanto, eu queria só, para que ficasse claro para toda a gente, dizer que quando eu utilizar este termo de trabalho não vou estar a falar de emprego. A minha questão não é a taxa de emprego ou desemprego, não é também, quer dizer, não quer dizer que isto não esteja ligado com o que eu vou falar, mas não é especificamente sobre isto que vou falar. Eu vou falar de trabalho noutro sentido, vou falar de trabalho essencialmente do ponto de vista daquilo que é o conteúdo do trabalho. Vou falar sobretudo daquilo que chamamos a atividade, que é, no fundo, aquilo que fazemos e o que é que aquilo que nós fazemos nos faz, basicamente. Como é que nos sentimos por fazermos aquilo que fazemos, como o fazemos, não é? Ora, esta parte do trabalho, este aspecto do trabalho tem uma particularidade que é de ser extremamente imprevisível. Nós achamos que aquilo que fazemos é sempre a mesma coisa e que, pronto, há uma série de instruções, de ordens, etc. e tal, e que nós aplicamos essas instruções. Não é nada disso. Não é nada disso, aliás, ficou demonstrado pela ergonomia que nós nunca fazemos aquilo que nos dizem para fazermos. Nunca. Senão não conseguimos trabalhar. E portanto hoje em dia está altamente comprovado de que o trabalho em si, a essência do trabalho, é sempre algo mais do que aquilo que está planificado, previsto de antemão. E que os objetivos, as tarefas que nos são atribuídos nunca permitem definir aquilo que nós fazemos realmente, aquilo que chamamos a atividade. Durante muito tempo, ainda hoje em dia, esta divergência, este fosso que existe sempre entre aquilo que chamamos o trabalho prescrito, aquilo que supostamente nós devíamos fazer, e o trabalho real, que é aquilo que nós realmente fazemos para podermos trabalhar, esta divergência foi frequentemente atribuída à irresponsabilidade ou à incompetência dos trabalhadores ou, às vezes, às insuficiências da planificação do trabalho. Julga-se, portanto, habitualmente que se o trabalho estiver bem definido, bem organizado e que se os trabalhadores executarem escrupulosamente as instruções, o processo produtivo poderá decorrer sem incidentes.
Nada é menos certo, não é? Como eu vos dizia, por muito bem concebida, por muito bem parametrizada ou definida que esteja, não há nenhuma organização que consiga antecipar todos os imprevistos. Existem e existirão sempre acasos imponderáveis que não podem ser previstos e antecipados pela organização do trabalho. Em psicodinâmica do trabalho, damos a este conjunto de imprevistos e de imponderáveis o nome de real do trabalho. Lá está, isto é um dos termos mais teóricos que eu vou utilizar. Este termo refere-se a tudo aquilo que escapa ao domínio e à mestria do saber técnico e científico. E em todo e qualquer trabalho há sempre perturbações que são trazidas pelo real. Um computador que bloqueia, um colega que mete baixa de forma imprevisível, deixa o serviço temporariamente com falta de pessoal, uma ficha de paciente ilegível, ou um paciente que não traz as análises que era preciso. Há sempre, em qualquer tipo de atividade, imprevistos deste tipo. E pese embora todo o conhecimento acumulado que dispomos hoje em dia, não há solução antecipada para as dificuldades do real, pois ignoramos os problemas revelados por ele revelados. Precisamente por ser imprevisível, o real obriga cada um de nós, enquanto trabalhador, a improvisar face às vicissitudes do cotidiano. E é precisamente isso que é o trabalho de que eu vou falar. É precisamente esta componente inventiva, criativa do trabalho, e isto é verdade tanto para um investigador como para um operador de uma linha de montagem. Em qualquer tipo de trabalho, até nos trabalhos ditos manuais, é preciso inventar. Até com ciclos de produção extremamente curtos, extremamente parametrizados e com constrangimentos grandes, há sempre uma parte de invenção. Para lidar com esta série de disfunções e de imprevistos, os trabalhadores contornam, infringem e subvertem instruções concebidas pelos dirigentes. Estas transgressões necessárias, ou artimanhas, como escolhemos chamar-lhes em psicodinâmica do trabalho, são primordiais. A sua existência deve-se essencialmente aos defeitos, falhas e insuficiências das previsões e prescrições da organização do trabalho. Com efeito, os trabalhadores não transgridem as normas pelo simples prazer de desobedecer, por provocação ou irresponsabilidade ou por falta de competência. Muitas vezes tem-se esta ideia e não perceberam o que era para fazer. Não, antes pelo contrário, estas artimanhas são utilizadas precisamente para podermos lidar com as contradições da organização do trabalho e para responder às necessidades reais do trabalho. E, portanto, no fundo, cada um de nós subverte as prescrições para poder trabalhar da melhor forma possível. Agora, só aqui um reparozinho que tem a ver com uma das coisas que foram ditas hoje de manhã. Precisamente por isto é que a questão da autonomia é importante. Precisamente por nós termos necessidade de inventarmos coisas diferentes, de subvertermos uma série de ordens e de modos operatórios que já estão definidos de antemão, é que é preciso autonomia. Se não há autonomia, não há esta possibilidade de transgredir precisamente e de criar qualquer coisa que finalmente vai permitir-nos adaptar-nos à situação real e fazer com que o trabalho seja possível. Trabalhar é, portanto, inventar novas formas de contornar a prescrição. O trabalho define-se como aquilo que o indivíduo deve dar de si para poder atingir os objetivos que lhe são atribuídos, ou ainda como o que ele deve acrescentar à organização do trabalho para resolver aquilo que não foi contemplado pelas previsões oficiais. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto por uma razão. É porque, contrariamente a uma ideia relativamente comum de que muitas vezes trabalhar é apenas executar uma série de ordens, nada é menos certo do que isso. Se nós só executássemos ordens, não havia nada que funcionasse. Até no exército se sabe que é preciso interpretar as ordens, precisamente. Se nós só fizéssemos aquilo que nos dizem para fazer, nada funcionava. E é também por isso que o trabalho tem uma tal importância subjetiva. Porque, no fundo, nós, quer queiramos, quer não, para podermos trabalhar, estamos implicados, estamos envolvidos.
estamos sempre a dar qualquer coisa de nós para poder trabalhar. E é precisamente por esta razão que o trabalho é fundamentalmente vivo e subjetivo, tal como já afirmava Marx. É vivo e subjetivo e, portanto, é também, na sua essência, invisível. A essência do trabalho é fundamentalmente invisível porque é aquilo que se passa dentro de nós. Há uma parte observável, mas a grande parte do trabalho é aquilo que se passa dentro de nós. E agora aqui também, para entrar já em discussão com o estudo, esta é uma das razões pelas quais o uso de alguns instrumentos para tentar aprender o trabalho se torna insuficiente, porque precisamente o trabalho não é visível e é dificilmente aprendido por alguns instrumentos standardizados ou que estão baseados, no fundo, na observação. E também porque o trabalho é fundamentalmente subjetivo e, portanto, todas as situações de trabalho são diferentes. Todas as escolas são diferentes, todas as salas de aulas são diferentes. E, portanto, nós temos aqui dados que são generalizados e isto não tira qualquer valor aos estudantes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Nós agora temos assim, aqui uma série de dados que, no fundo, permitem caracterizar e descrever uma situação que é generalizada, mas para podermos entender, de uma certa forma, os processos que estão em causa, temos que começar a entrar no detalhe. E temos que perceber esta indisciplina. O que é esta indisciplina? É a mesma numa escola do centro de Lisboa e numa escola de periferia? Não é. É a mesma numa escola de província ou numa escola urbana, em contexto urbano? Provavelmente não é também. E, portanto, nós temos que pensar, para realmente percebermos a vivência subjetiva e percebermos o que é que eventualmente leva as pessoas a adoecerem, temos que começar a entrar nesta parte do trabalho. Não é? Isto é um bocadinho a ponta do iceberg que nós começamos a revelar, mas depois temos que entrar mais em profundidade neste processo subjetivo do trabalho. Voltando ao que estava a dizer anteriormente, acerca do real do trabalho e, no fundo, do confronto com o real do trabalho. Ora, precisamente por o trabalho se caracterizar por uma série de coisas que não podem ser previstas, o encontro ou o confronto, no fundo, com a realidade é sempre um momento relativamente desagradável. Ou seja, a nossa experiência do trabalho é sempre pautada, num primeiro tempo, por uma experiência que é uma experiência de desconforto, de fracasso, de não consigo fazer. No fundo é um bocadinho isto torna-se difícil, se calhar, a perceberem-se disso quando já têm muitos anos de carreira, muita experiência, estão habituados a lidar com uma série de situações e, portanto, já têm, no fundo, já desenvolveram ferramentas para lidar com situações problemáticas, mas se pensarem na situação de uma pessoa que está agora a começar numa profissão ou num posto, ou até mudando de escola, vocês têm que voltar a aprender uma série de coisas, têm que reaprender uma série de coisas. E, portanto, a experiência do trabalho é sempre uma experiência que, no primeiro tempo, é uma experiência de frustração, de desilusão, de desconforto. E é por isso que dizemos, em psicodinâmica do trabalho, que em todo o tipo de trabalho, em todo o trabalho, há um momento de sofrimento. Quer queiramos, quer não. E embora o trabalho não seja só sofrimento, felizmente, há sempre um momento que é um momento de sofrimento. Há um momento de frustração, de desânimo, há um momento em que nós não conseguimos fazer aquilo que queríamos fazer. Ora, este sofrimento pode agravar-se e levar ao desenvolvimento de certo tipo de patologias, mas na maior parte das situações, este sofrimento, pelo contrário, é aquilo que nos leva a tentar procurar soluções. É aquilo que, no fundo, nos motiva para nos tornarmos inteligentes. É aquilo que nos motiva para tentarmos ultrapassar todas estas dificuldades. E, portanto, num contexto relativamente normal, o sofrimento não é forçosamente patogénico. É, pelo contrário, aquilo que nos vai levar a desenvolver novas capacidades e novas competências profissionais. No entanto, este momento do sofrimento, este momento afetivo, é incontornável. Ou seja, há sempre um momento em que nós vamos estar chateados com o nosso trabalho, no fundo. Há sempre este momento em que vamos ser invadidos, possuídos por uma vivência afetiva. Porque a primeira reação instintiva que nós temos não é logo uma reação de conceptualização. Quando há uma coisa que não funciona, o aluno que não obedece, eu não começo a pensar em métodos pedagógicos e como é que aprendi, como é que vou fazer. Não, a primeira reação que eu tenho é que chatice.
não é? Portanto, este momento afetivo é sempre o momento inicial, e é a partir daqui que depois tudo o resto se desenvolve. Ora, como de facto existe sempre um momento de sofrimento, e em todo o trabalho há um momento de sofrimento, mais ou menos intenso e variável, há também em qualquer trabalho uma série de métodos e de estratégias de defesa contra o sofrimento. Portanto, precisamente porque em todos os trabalhos nós acabamos por sofrer, desenvolvemos também uma série de estratégias de defesa contra o sofrimento que nos permitem precisamente suportar esse sofrimento. Estas estratégias de defesa estão hoje em dia amplamente descritas e estudadas em psicodinâmica de trabalho. Podem ser de vários tipos, podem ser individuais, podem ser coletivas, podem tomar a forma, por exemplo, do individualismo, da negação do perigo. Por exemplo, muitos estudos em profissões com riscos, como na construção civil, em que muitas vezes existe este fenómeno de negação do perigo, precisamente para podermos continuar a trabalhar, porque uma pessoa tem que subir uns andaimes com a consciência plena de que pode cair e morrer, impossibilita o trabalho. Ou seja, se eu tenho a consciência plena de que todos os dias ao ir ao trabalho posso morrer, não consigo trabalhar. Começo a tremer, começo a ter suores, e torno-me, no fundo, um risco, tanto para mim como para os meus colegas. E, portanto, estas estratégias de defesa têm precisamente por função negar as fontes de sofrimento. Outra estratégia de defesa que está amplamente estudada é, por exemplo, a autoaceleração. Foi estudada primeiro em trabalhos repetitivos e monótonos, nomeadamente em linhas de montagem, precisamente porque a monotonia é uma causa de sofrimento imensa. A falta de sentido no trabalho é uma causa de sofrimento imensa. Portanto, suportar 8 horas ou 9 horas por dia num contexto destes implica que as pessoas desenvolvam uma série de métodos para se adaptarem e suportarem estas situações, senão ficavam malucos, de facto. E, portanto, um dos métodos para suportar a monotonia é a autoaceleração. É entrarmos numa competição com a linha de montagem, no fundo. É estabelecermos um jogo, para ver quem é que consegue ir mais depressa. Isto, conseguir ir mais depressa, tem várias vantagens. Para já, porque permite respeitar as cadências que são impostas. E depois, porque permite, no fundo, anular a percepção da monotonia e da falta de sentido. Não é? Nós não estamos ali constantemente a pensar: o trabalho que eu estou a fazer não tem sentido, estamos num jogo ali de velocidade contra a máquina. Ora, estas estratégias foram estudadas primeiro em trabalhos repetitivos no setor industrial, mas são hoje em dia amplamente observadas também no setor dos serviços. Fazer papelada, tratar de dossiê. Tratar de dossiês, em vez de estar a ver usuários, ou em vez de estar a falar com alunos, ou em vez de estar a receber pacientes, por exemplo. Fazer papelada, acumular papelada, quanto mais depressa possível, atingir as metas, atingir os objetivos. Tudo isto pode fazer parte também de uma estratégia de defesa, cujo objetivo é precisamente não pensar. Não pensar na falta de sentido no trabalho, não pensar às vezes na própria degradação do serviço a que nós próprios estamos a contribuir, não pensar na alteração das finalidades do serviço ou das missões de serviço público, nomeadamente, isto é muito observado em serviços públicos em que foram implementados os métodos de avaliação individual de desempenho e quantitativos, portanto em que há metas e objetivos a cumprir. Portanto, as pessoas a uma altura estão ali quer dizer, a uma altura chega-se a uma situação em que o que importa no hospital já não é tratar doentes, é preencher papelada. É? Portanto, esquecemos dos doentes, esquecemos dos alunos, e é de facto uma forma de nos defendermos contra a total perda de sentido daquilo que fazemos. Ora, porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque estas estratégias de defesa são sempre relativamente ambíguas, ou seja, por um lado são necessárias porque são aquilo que nos permite continuar a trabalhar sem ficarmos doentes. Se não as tivéssemos, ficávamos doentes, era mais grave. Mas ao mesmo tempo têm consequências que podem ser consequências negativas, não é? Tanto negativas do ponto de vista da saúde, porque a uma dada altura a autoaceleração pode de facto derrapar para qualquer coisa do tipo burnout, não é? E pode acarretar uma sobrecarga de trabalho que vai ter de facto efeitos patogénicos depois, mas também porque não permitem aos trabalhadores ter uma consciência clara em certas alturas dos fatores objetivos de sofrimento. E, portanto, daquilo que na organização do trabalho é causador de sofrimento.
precisamente porque aquilo que é causador de sofrimento é aquilo que nós não queremos ver e não podemos muitas vezes ver, não é? Portanto, estas estratégias de defesa são necessárias, mas têm sempre este aspecto muito ambíguo e problemático. De uma forma geral, contudo, quando estas estratégias de defesa cumprem o seu papel, que no fundo consiste em manter o sofrimento num nível normal, suportável e não patológico, digamos, a relação com o trabalho permanece um vetor de prazer para a maioria das pessoas, não é? Um prazer que advém precisamente da mobilização de uma forma específica de inteligência que caracterizamos em psicodinâmica do trabalho como sendo uma inteligência prática. Esta inteligência das artimanhas é uma inteligência prática, sobretudo, é uma inteligência do corpo, uma inteligência sensível. A inteligência prática, que é uma forma de inteligência criativa e astuciosa, é solicitada predominantemente a quando do nosso encontro com o real. Os estudos em clínica do trabalho revelam que o uso desta forma de inteligência exige um envolvimento total da subjetividade do trabalhador. Para se tornar competente no seu trabalho, cada trabalhador precisa de aceitar a experiência do real e os fracassos subsequentes, até ao ponto de não conseguir dormir de noite, até contaminar as relações no espaço doméstico, até sonhar com o trabalho. Para me tornar um trabalhador capaz, terei de me deixar possuir pelo meu trabalho. No fundo, as preocupações profissionais penetram tão profundamente a subjetividade que chegam até a atingir o conteúdo dos sonhos. Quantas vezes um professor sonha com a sala de aulas ou um médico com os pacientes? Ou seja, até quando estamos a dormir, estamos a trabalhar. E talvez seja mesmo a altura em que melhor trabalhamos, pois a elaboração promovida pelo sonho constitui um momento-chave para o desenvolvimento da inteligência prática. Contrariamente ao que poderíamos pensar, estes sonhos profissionais, todo este processo de invasão pelo trabalho, não são apenas um efeito colateral do trabalho, pelo contrário, são a prova de que a atividade profissional deu início a um processo de elaboração psíquica, processo esse indispensável para a criação de novas competências. Ou seja, há uma série de problemas de trabalho que eu só vou resolver se levar o trabalho para casa. Ou seja, se estiver de mau humor, chatear a minha mulher, se não conseguir dormir por causa do trabalho, isso faz parte, não é? Isso faz parte do trabalho. E é a condição para muitas vezes, porque às vezes de repente acordam e, eureka, já sei o que é que vou fazer. Isto não é magia, não é? Isto tem a ver com todo este processo de elaboração longo, invisível, mas que faz parte do trabalho. Agora, isto levanta uma série de questões complicadíssimas, não é? Nomeadamente em termos de contabilização do tempo de trabalho. No fundo, a contabilização do tempo de trabalho é uma convenção que nós temos, porque é de facto impossível contabilizarmos o tempo de trabalho. Se fôssemos a contar o tempo que eu passo nos transportes públicos a pensar, nas aulas, nisto, naquilo, etc., ou em casa, era impossível. Ou então eu estava milionário se me pagassem as horas extraordinárias, mas todo este processo também faz parte do trabalho, não é? Também faz parte do trabalho. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto também tem impacto na questão do burnout, não é? Obviamente, este processo é um processo, na maioria das situações, normal, mas que pode, em certas situações, pode tomar um caráter patogénico, no fundo. Sobretudo quando nós, no fundo, este processo, mesmo fazendo este processo de elaboração, somos confrontados com dificuldades materiais ou organizacionais que não nos permitem encontrar as soluções que estamos à procura e, portanto, estamos sempre face ao fracasso. Pese embora toda a criatividade e toda a inteligência que possamos mobilizar, estamos no fundo sempre confrontados com o fracasso, porque há uma série de condições externas que não nos permitem no fundo ser inteligentes, não é? A tentativa de transformação da realidade que caracteriza o trabalho, portanto, esta interação com a realidade material, obriga sempre, simultaneamente, a nossa realidade interna a evoluir. Daí a célebre frase de Christophe de Jour, que diz que trabalhar não é apenas produzir, mas transformar-se a si mesmo.
Este processo de transformação de si é uma das maiores fontes de prazer no trabalho. O desenvolvimento de novas habilidades e competências, a descoberta de novos registros de sensibilidade, em suma, o engrandecimento de si representam, sem dúvida, um dos destinos possíveis do trabalho. E é uma das razões porque, apesar de tudo, a maior parte de nós continuamos a trabalhar e muitos de nós trabalham muito. Porque, no fundo, nós somos mais inteligentes depois de trabalharmos do que antes. Somos melhores depois de trabalharmos do que antes. E, portanto, o trabalho, pese embora a dose de sofrimento que está sempre, à qual está sempre ligado, promete também, ou continua a prometer uma série de compensações. Convém ressalvar que todo este processo subjetivo não se reduz ao tempo do trabalho, como estava a dizer há pouco. Ou seja, não ocorre apenas durante o horário de trabalho ou entre as quatro paredes da fábrica, da empresa, da escola, do hospital. Ao invés, tende a perseguir-nos e a monopolizar a totalidade da vida anímica, não é? E mais uma vez, porque é que eu volto a falar nisto? Porque muitas vezes, em certas abordagens do burnout, e até num discurso que nós ouvimos todos, há esta ideia que nós podemos muito facilmente compartimentar a vida psíquica. E, portanto, trabalho é trabalho, vou para casa, não levo o trabalho para casa. Isto não é bem assim. Para podermos fazer isso, lá está, podemos fazer isso já implica pormos em prática algumas estratégias de defesa. Mas isto não é um processo natural. Tudo isto implica em si já um trabalho psicológico, não é? Um trabalho psíquico, não é? Portanto, esta ideia de que basta não levar os problemas de trabalho para casa não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Embora, portanto, como eu dizia, embora acarrete sempre uma dose inextinguível de sofrimento, o trabalho oferece-nos inúmeras possibilidades de desenvolvimento pessoal. Eu arrisco-me até a afirmar que atualmente poucas são as experiências para além do trabalho que oferecem ao homem, ao ser humano, uma possibilidade equivalente de enfrentar o seu tempo, de o transformar e de se engrandecer. E embora se tenha vindo a impor uma visão cada vez mais fatalista sobre este tema, do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, a promessa da emancipação pelo trabalho continua viva. No entanto, nós somos, o homem é raramente mestre e senhor do seu trabalho. Logo, as condições da sua realização não dependem apenas de si próprio, que é que a coisa se começa a complicar. Contrariamente a um discurso subejamente difundido por órgãos de comunicação social, gestores, empregadores, mas também por alguns investigadores e cientistas, que vislumbra nos distúrbios psicológicos um testemunho das fragilidades pessoais dos trabalhadores, responsabilizando no fundo sempre os trabalhadores pelas suas próprias doenças, pondo sempre o ónus do lado dos trabalhadores. A psicodinâmica do trabalho defende, ao contrário, que a saúde mental no trabalho não é uma questão meramente individual. Ou seja, a nossa saúde mental não depende apenas de nós próprios, depende também dos outros, com quem trabalhamos. A existência de uma fragilidade pessoal não explica por si só as descompensações psicopatológicas relacionadas com o trabalho. Por um lado, porque na verdade toda a gente tem problemas pessoais. Quando alguém diz que uma pessoa ficou doente por razões pessoais, não está totalmente errado. Se procurarmos bem, vamos acabar por encontrar, na maioria dos casos, sinais precursores, sinais de fragilidade. Mas isso não basta para provar que uma descompensação é devida a problemas pessoais. Porque para isso é preciso explicar porque é que durante 10, 15 ou 20 anos as pessoas, apesar das suas fragilidades que já lá estavam, trabalharam, funcionaram bem e sem adoecer. Muitas vezes o trabalho acaba mesmo, pelo contrário, por compensar as dificuldades pessoais, assegurando assim um equilíbrio psicológico de numerosos indivíduos. Há muitas pessoas que estão melhor a trabalhar do que sem trabalhar. Basta pensarmos, nomeadamente, no caso das pessoas que são postas na prateleira ou dos desempregados, que em termos de saúde mental estão numa posição muito mais fragilizada. E, portanto, não podemos ter e considerar este argumento da fragilidade pessoal como um agente patogénico exclusivo. Por outro lado, outra razão, outro argumento que contraria este discurso é o facto da saúde mental não ser, como eu dizia há pouco, uma questão meramente individual, também porque o trabalho não é uma atividade solipsista, nós não estamos sozinhos. Não só porque o trabalho se enquadra em organizações e sistemas sociais que regem as relações entre os indivíduos, mas também porque todos nós trabalhamos com outros ou para outros, colegas, chefes, clientes ou pacientes.
Consequentemente, a nossa situação de trabalho, aquilo que podemos ou não podemos fazer, depende também em parte destes outros, que estão altamente implicados nos destinos do sofrimento e do prazer no trabalho de cada um de nós. Do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, esta luta contra o sofrimento e pelo prazer no trabalho depende, dito assim de forma um pouco resumida, de dois grandes fatores. Depende, por um lado, da possibilidade de efetuarmos um trabalho de qualidade. E, por outro lado, do facto desse trabalho ser devidamente reconhecido por outrem. E tanto uma como outra questão se prende a um terceiro elemento de que eu vou falar muito rapidamente, que é a questão da cooperação. Porque para ser reconhecido por outra pessoa, para que o trabalho possa ser reconhecido por outra pessoa, é preciso que existam coletivos de trabalho para esse trabalho ser reconhecido. A questão da qualidade do trabalho, que é a primeira que eu vou abordar, é fundamental do ponto de vista da saúde mental individual. Não há pior do que viver com a impressão de executar tarefas sem sentido, de produzir objetos ou serviços sem valor ou utilidade. Mais uma vez, basta pensarmos no caso das pessoas que são postas na prateleira, que têm um emprego, têm um salário, mas não têm trabalho. No fundo, tornaram-se inúteis. E isso tem consequências psicológicas devastadoras. Não devemos é confundir, mais uma vez aqui uma questão terminológica, aquilo que eu vou chamar aqui qualidade do trabalho, com a qualidade que hoje em dia é exigida por autoridades de certificação ou de fiscalização ou pelos sistemas de gestão da qualidade. Portanto, a qualidade que eu vou falar não é a qualidade da ASAI, não é a qualidade das normas ISO, é outro tipo de qualidade. A qualidade que eu vou falar tem a ver com outros aspectos, nomeadamente com o respeito de certas regras, aquilo que chamamos as regras do ofício, regras coletivas, as regras do ofício, que não são forçosamente regras formais estabelecidas oficialmente, são um conjunto de acordos coletivos criados pelos trabalhadores com o intuito de definir as práticas e os compromissos aceitáveis numa determinada situação. Estas regras podem ser formais e podem dar origem a regulamentos e códigos de deontologia, por exemplo, mas na grande maioria dos casos estas regras são informais e implícitas, são dinâmicas porque evoluem em função das situações de trabalho. As regras que são adotadas por um coletivo de trabalho numa certa situação, por exemplo, de indisciplina, como é que lidamos com este aluno indisciplinado? Quais são as regras que nós adotamos entre nós? Vão evoluir em função dos tipos de alunos, em função dos colegas também, porque não trabalhamos todos da mesma forma, e portanto estas regras são sempre dinâmicas, mas são um conjunto de acordos e de convenções que se criam nos coletivos de trabalho para poder lidar com situações problemáticas. O processo de negociação e de construção destas regras implica, portanto, que existam relações de cooperação entre os trabalhadores e implica que exista um espaço de discussão e de deliberação sobre o trabalho. Portanto, isto implica o quê? Hoje em dia, isto pode parecer um bocado simplista dizer para as pessoas poderem trabalhar em equipa, precisam de falar uns com os outros, não é? Isto é relativamente básico, mas na maior parte dos locais de trabalho hoje em dia as pessoas já não falam uns com os outros, porque não têm tempo, porque não podem, porque há conflitos e, portanto, de facto, todos estes espaços de deliberação em que se podem criar regras estão a ser esvaziados. E este fator essencial do ponto de vista da proteção da saúde no trabalho, que é a cooperação, que é o estabelecimento de regras coletivas, está hoje em dia extremamente atacado. Eu por acaso eu não tinha pensado muito falar, como íamos falar do burnout, eu tinha pensado falar mais das questões de intensificação do trabalho, mas realmente depois já conversa com alguns dos vossos colegas e também à luz do que foi dito hoje de manhã, de facto há aqui outro problema que vale a pena mencionar, que é a questão da individualização do trabalho também, que foi trazida em grande parte, por um lado, pela precarização, por outro lado, pela concorrência promovida pelos sistemas de avaliação individuais e quantitativos do desempenho, não é? Que no fundo vieram criar uma concorrência e uma rivalidade entre colegas de trabalho que fazem com que já não seja possível trabalhar de forma cooperativa, porque no fundo o meu colega tornou-se o meu adversário, não é? Eu não tenho interesse nenhum a que o meu colega tenha mais sucesso do que eu. Antes pelo contrário. E portanto, se eu puder prejudicar, melhor para a minha